Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui iniciando a nossa aula, hoje falando sobre, finalizando o CPC 23, dia 11 de setembro, 11/9, 20 anos daquele ataque terrorista nos Estados Unidos, né? Se a gente, puxa vida, vale até a pena falar sobre isso, pelo menos relembrar as vítimas, mais de 3.000 pessoas. Os ataques aconteceram, acho que às 8h23, às 8h46, se não me engano, da manhã. Então, ó, faltam aí 20 minutos, 22 minutos, né? Quando o primeiro avião bateu na torre, na primeira torre. Eu me lembro esse dia, não sei o que vocês estavam fazendo, mas eu me lembro, eu estava na faculdade esse dia, lá em Osasco. Eu tinha acabado de chegar na faculdade, um pouquinho depois, a, a, na época, minha namorada me ligou, falou: puxa, tá tendo, você viu um avião bateu na Torre Gêmea lá nos Estados Unidos. E aí eu, né? Exato, a Luciana está falando, ó, no History está passando um documentário bem interessante, falando, mostrando as imagens e tal. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, é assim, eu estive lá antes dos ataques, eu conhecia as Torres Gêmeas, eu não subi nas Torres Gêmeas, porque eu lembro que quando eu fui alberguista, mochileiro, né? Então, assim, era caro para subir, era um pouquinho caro, eu achei, né? Para subir porque você podia subir no teto das Torres Gêmeas para ter uma visão de Manhattan, né? E eu acabei não subindo, eu achei um pouco caro, tal. Mas assim, eu estive lá nas Torres Gêmeas, eu vi o prédio, pessoal, era algo impressionante. O tamanho daquilo era assim algo muito alto, mais de acho que 110 andares, um negócio assim. Eu fui no Empire State Building, né? Aquele do King Kong do filme, né? Então lá são 86 andares, se não me engano. O elevador sobe muito rápido, é uma coisa impressionante, né? Eu fico imaginando como deveria ser no World Trade Center. Então depois de uns anos, depois de 2001, eu fui de novo e aí já estava destruído. Gente, eu entrei, tem um museu lá. Assim, eu até comentei com a minha esposa ontem. É uma coisa impressionante. Eu já entrei em vários museus assim, mas quando eu saí daquele museu, eu saí quase chorando, pessoal. É uma coisa impressionante assim. Parece que você sente ali sabe, a dor das pessoas. Não sei, eu saí mal de lá, mal por ter visto antes e vi depois. Realmente um negócio impressionante. Então, acho que fica aqui a nossa homenagem para a família, para as famílias, né? Para quem morreu, infelizmente, a gente não tem como orar, mas a gente ora pelas famílias, pela dor de quem está sofrendo aqui, né? Enfim. Bom, então, 11 de setembro, pessoal, a gente vai finalizar o nosso CPC 23, tá? E vamos falar do CPC 46. Olha só, gente, esse CPC, ele basicamente, a gente tem o seguinte. Essas duas normas, tá? Então, CPC 23, que é políticas contábeis. Políticas contábeis. Puxa vida, eu estou ficando transparente aqui, né? Ó, políticas contábeis. E valor justo, gente. Por que essas duas normas elas estão na introdução? Bom, as outras aulas gravadas no módulo de introdução, elas falam basicamente do porquê das normas, qual a finalidade das normas, as dificuldades, as facilidades, o que a gente tem, digamos assim, de benefício ou não na aplicação das normas. Então, são aulas gravadas, mas assim, nesses dois blocos aqui que a gente tem, do CPC 23 e do CPC 46, valor justo, por que eu coloquei eles como aulas, módulo introdutório? Porque é o seguinte, quando eu vou falar de normas contábeis de forma geral, a gente tem o seguinte, por exemplo, o CPC 23, a gente sempre fala, é uma pergunta muito comum, muito constante, seja nos cursos, nos treinamentos: o professor, eu cometi um erro ou detectei um erro, ou a gente que trabalha em escritório, tem um escritório, e aí a gente pegou a contabilidade de um outro cliente. Então essa é uma pergunta muito frequente. Como é que eu faço? Tá?
Ontem mesmo eu tive aí uma pergunta de um ex-aluno sobre isso. Falou, professor, nós estamos aqui, eu estou como controller aqui de uma empresa e a gente tem um outro escritório aí que vai fazer a contabilidade e eles falaram que não dá para fazer sem o documento, enfim. Eu falei, esse escritório que ele me passou o nome do escritório, né? Eu falei, olha, esse escritório é uma empresa grande, é uma empresa famosa. Você acha que o cara vai colocar o nome dele em risco e você não tem documento nenhum para ele fazer a contabilidade? Ele falou, não, que não dá para fazer a contabilidade do período passado. Eu falei, não, tudo bem, mas ele pode fazer daqui para frente. Tem meios para isso, tá? Bom, o fato é que essa é uma pergunta constante. Ah, mas eu não tenho o período passado. Cometeu um erro, tem que fazer um ajuste. Como é que eu faço? Então, por isso que a gente fala aqui nessa norma no início, ou seja, correção de erro. Outra coisa, ele fala de mudança de política contábil, como nós já falamos a maior parte. Então, por que a gente fala de mudança de política? Isso é CPC 23, tá? Porque é o seguinte, porque a sua empresa, o seu cliente, ele não aplica as normas e passa a aplicar. E aí, como é que eu vou fazer? Então, você está tendo uma mudança de política, a gente precisa entender como proceder com isso. E outra, a gente tem uma série hoje de estimativas que a gente faz no dia a dia das empresas. Estimativa de vida útil, estimativa de valor residual, estimativas de provisão é uma estimativa, enfim, tem de perdas de contas a receber, né, o PCLD, enfim, tem uma série delas. E tudo é estimativa. E aí eu preciso saber como tratar essas estimativas, né? Pelos slides aqui, nós vamos começar a falar de mudanças contábeis, ou seja, de mudança nas estimativas, justamente esse ponto. Então, sempre que você pega uma contabilidade nova ou você está começando, você precisa saber como agir quando surgir esses pontos, tá? Então, por isso, CPC 23. E nós vamos começar a falar, muito provavelmente no segundo bloco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o CPC 46, valor justo. Bom, todo mundo sabe o que é valor justo, pessoal? Todo mundo sabe? Não sabe? Se alguém souber bem aí, pode colocar um joinha aí, pode escrever no chat, falar. Alguém já viu, nunca viu, não faz a mínima ideia? A Luciana mais ou menos. Alguém mais aí? Aliás, essa semana, segunda e terça, vai ter treinamento na Contimática, hein, pessoal? Analista contábil, hein? E na outra semana, acho que vai ter preparatório para o exame de suficiência. Bom, acho que todo mundo sabe, hein, pessoal? Então, acho que a gente até pode pular essa norma aí, tá? Legal, Rosi, legal, que bom. Você vai ouvir eu meter o pau num monte de coisa lá, né? Que eu sempre falo mal em algumas coisas. Bom... aí assim, a gente tem o seguinte, então é importante, por que eu coloco o valor justo no início? De novo, a mesma coisa, toda vez que eu vou tratar de normas, toda vez que eu vou tratar de praticamente, pessoal, todas as normas, lá tem sempre o seguinte, ó, essa norma você vai tratar esses ativos ou esses passivos pelo valor histórico ou pelo custo histórico, pelo custo de aquisição, ou valor justo. Então, normalmente, ele traz o valor justo como alternativa para você fazer o reconhecimento tanto de ativos quanto passivos. Tá? Tem normas como o CPC 29, por exemplo, que é ativo biológico, você vai trabalhar com valor justo somente. Então, é importante que, por exemplo, vai trabalhar com imobilizado. Então, ali no imobilizado, o que eu tenho? Eu vou reconhecer pelo custo ou, na falta do custo, o valor justo. Eu vou falar de propriedade para investimento. Bom, na propriedade para investimento, na versão completa, que é o que a gente estuda aqui, ou eu aplico o método do custo, que é igual ao imobilizado, ou eu aplico o valor justo, que é opcional pela empresa. Eu vou aplicar o CPC 31, então eu preciso que é ativos não circulantes mantidos para venda. Então eu preciso aplicar o valor justo. Eu vou usar o CPC 15, combinação de negócios, valor justo. Percebe, pessoal? Então, de início, se a gente vamos falar assim, para quem está começando o curso agora, basicamente, não que seja, senão o Fabiano vai falar assim, puxa, mas eu comecei o curso lá atrás e não fiz essa norma, né? O Fabiano falou, puxa, eu vou ser prejudicado. Não. É uma coisa que eu disse para a Rosiane, para a Luciana e para a Rose também, e para todos os outros. Como o curso é modular, pessoal, eu não preciso saber uma norma para saber a outra, tá? É lógico que se você começar nessa sequência,
vai facilitar um pouco a sua vida, mas também não vai ser nada diferente se você fez essa norma no início ou fez no final, tá? Então, estou falando isso aqui, mas senão a Marcinha vai falar assim, puxa vida, né? Comecei lá atrás e não vi essa norma antes. Não, uma norma não depende da outra. Gente, isso é muito importante, porque eu já vi várias pessoas que falam assim, puxa, mas eu perdi uma norma, vou esperar começar de novo. Não há essa necessidade, porque as normas, gente, lógico que uma acaba complementando a outra, mas elas são, digamos, individuais, elas são específicas. Uma norma que fala de imobilizado, por exemplo, é aplicável somente ao imobilizado. Aquilo que fala de intangível é aplicável somente a intangível. Lógico que se eu tenho conhecimento do imobilizado, alguns termos, alguns conceitos, eu vou aplicar também lá no valor justo. Mas como eu sempre trago de forma completa aqui para vocês esses conceitos, esses valores, então a gente consegue dar um entendimento, entender bem aí todas essas questões, todos esses conceitos, todas essas normas, tá bom? Então, só falando para vocês o porquê nós falamos inicialmente no módulo 1, esses conceitos aí. Bom, na última aula, pessoal, nós tínhamos iniciado, nós falamos aqui, ó, então só para a gente voltar um pouquinho, né? Vou voltar desde o início aqui para a gente falar, só relembrar que a gente passou um feriado aí, né? Então, ó, a gente falou CPC Políticas Contábeis, então a gente falou os objetivos dessa norma, tá? O objetivo desse pronunciamento, o alcance, enfim, as definições, tal. E aqui, viu, Rosiane, embora você vai ver só um pedaço da norma, depois lá no final você faz de novo esse material só para complementar, tá? A gente falou os conceitos de erro, aplicação e reapresentação retrospectiva, né? Enfim, falamos as definições, tal, e a gente falou de políticas contábeis. Então, o que é uma política? É tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o nome já diz aqui, ó, quer ver, ó? A política contábil, na verdade, elas são as normas, são as regras, as práticas, basicamente tudo aquilo que você faz no seu dia a dia para fazer os registros contábeis, a aplicação deles, tudo isso, tá? Bom, então aqui a gente fala aqui das políticas, tal, mudanças, então a gente falou os principais pontos das mudanças políticas, né? A divulgação, tá? Na questão de políticas. E aí a gente entra, então, na mudança de estimativa. Mudança de estimativa, gente, comparado com correção de erro e mudança de política, na minha opinião, é mais fácil, tá? É mais fácil não somente o processo, mas é mais fácil também a questão da divulgação, a questão de como você proceder na contabilidade. É muito mais simples. Correção de erro e mudança de política, gente, é um pouco mais complicadinho de você fazer, tá? É um pouco mais... assim, a questão da reapresentação ou a questão da divulgação, né? Ele fala reapresentação retrospectiva, né, do passado, ele te dá um pouquinho mais de trabalho. Na nota explicativa, na contabilidade não necessariamente, mas na nota explicativa você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo para fazer. A mudança de estimativa é mais simples, tá? Vamos entender o que é e o que eu estou falando aqui, né? Ó, então, como consequência de incertezas ou das incertezas inerentes às atividades empresariais, tá? Muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão, podendo ser apenas estimados. Gente, olha só, até esse ponto aqui por enquanto, tá? Quando a gente está falando aqui nesse tópico, né? A gente tem que pensar o seguinte, veja só. A gente está passando aí por um problema, nós falamos basicamente até aqui, né? Ó, até aqui, ó. Então, esse item aqui, ó. Bom, quando a gente pensa aqui, a pessoa fala, ó, em consequência das incertezas inerentes às atividades empresariais. Gente, vocês estão vendo aí, eu sei que vocês foram lá na Paulista no domingo, na terça-feira, a Luciana foi lá, eu vi ela lá no vídeo lá, ela protestando lá a favor do Bolsonaro, não sei o quê, enfim, né? Foi sim, Luciana, eu vi você lá. Alguns aí foram, tá? Enfim. O fato é que, assim, as pessoas vão lá protestar a favor do Bolsonaro, tá bom. Quando você vai fazer isso,
Aí vamos lá, o Bolsonaro está com fala antidemocrática. Bom, aí o Supremo reage. Não, é fala democrática, antidemocrática, não sei o quê, papapá. Enfim, esse tipo de briga, pessoal, não estou aqui falando se está certo ou errado, né? Estou vendo vocês estão falando ali, eu também tenho lá minhas convicções, né? Eu também, infelizmente, apesar de ter votado, não gosto desse tipo de atitude que o Bolsonaro tá aplicando. Ele teria, digamos assim, a faca e o queijo na mão para fazer uma mudança. Quer ver? Até falei com o meu assistente aqui ontem, pessoal. Se ele acha que, por exemplo, o Supremo age de forma inconstitucional, ele, como presidente, deveria mandar uma emenda constitucional para o Congresso, por exemplo, para acabar com indicação de presidentes, né? Porque são os presidentes que indicam os juízes para o Supremo Tribunal Federal. Deveria ser pessoas de carreira, concursadas e de carreira. Então, ele consegue mudar isso, certo? Esse pessoal que está lá não vai conseguir, mas para os próximos. Então, ele poderia não conseguir mudar agora, mas ele conseguiria para o futuro. Esse é só um exemplo de como talvez ele deveria agir, né? Eu não sou especialista, tal, e nem estou querendo ficar debatendo política aqui, mas veja, se ele fizesse este tipo de caminho e deixasse claro para toda a sociedade, eu seria o primeiro a aplaudir, falar, tá certo, porque eu acho que juiz do Supremo Tribunal Federal tem que ser de carreira. Eu acho que esse negócio de ser pessoas indicadas não funciona, né? Porque aí o cara vai defender um ou outro, tá? Então eu acho isso péssimo, isso ruim. E isso gera. Quer dizer, esse tipo de procedimento, ou seja, essa coisa que não é clara, claro, estou pegando o gancho da política aqui, tá, pessoal? Mas veja, a gente tem problemas na política, e isso automaticamente interfere na economia, que automaticamente gera incerteza para as empresas, tá? Vejam, a própria pandemia foi um outro problema. Nós vínhamos numa situação, digamos assim, normal, aparece essa doença lá na China. A doença chega aqui no Brasil no Carnaval, se não me engano, um pouquinho antes do Carnaval, mas o primeiro caso foi detectado no Carnaval do ano passado aqui no Brasil. Enfim, e aí morreram aí praticamente 600 mil pessoas por conta dessa doença. Muitas empresas fecharam, muitas empresas mandaram pessoas embora, nós estamos aí com 14 milhões de desempregados. Vejam, gente, é muita gente, tá? É muita gente aí, digamos, desempregado, é muita gente que está precisando de emprego, de comida, tudo isso. E isso faz o quê, gente? Não estou aqui fazendo nenhum tipo digamos, de acusação, tal, embora, de novo, eu tenha minhas convicções, mas o importante é a gente entender como isso gera incerteza nas empresas. Então, esse tipo de incerteza, e estou dizendo isso, pessoal, porque às vezes nós, como contadores, que a gente acaba ficando muito preso no débito e no crédito, a gente acaba, digamos, por exemplo, não vendo a realidade das coisas. Tá? A gente acaba acreditando em algumas coisas que não são verdadeiras, ou a gente acaba muitas vezes pensando que, puxa, a gente acaba não entendendo, acho que talvez essa é a melhor colocação, a gente acaba muitas vezes não entendendo como que um determinado processo político, econômico, ou até mesmo nesse caso de saúde pública, como isso pode interferir na contabilidade das empresas, tá? Para vocês terem uma ideia, eu participo de um grupo de professores lá no WhatsApp, embora eu escreva pouco, publique pouco. Aliás, queria dar os parabéns para a Rose e para a Luciana, que vocês estão movimentando o nosso grupo lá no WhatsApp. Eu preciso acompanhá-las mais no sentido de fazer publicação, que isso faz as pessoas publicarem, debater, e muito legal, tá? Vamos continuar com isso daí, porque isso vai fomentando mais. E, aliás, pessoal, lá no nosso site... Eu ia até perguntar se pode, né? Claro que pode, claro. Eu fiquei um pouco com receio. Não, eu vejo com bons olhos, sim, Rose. Se alguém reclamar, a gente tira a pessoa, enfim, mas pode sim, tá? A gente tira a pessoa, claro, eu falo com a pessoa e falo, se não quer, a gente tira, não tem problema. A ideia do grupo não é só mandar o link, é justamente fazer essa discussão, esse debate. Você lembra, Rose, que você fez uma publicação lá sobre, até colocou o vídeo, se eu não me engano, daquele rapaz, eu acho que ele é do Sul, aquele contador, né? Um contador de barbinha e tal, ele é super jovem. Contador revoltado? Eu acho legal os vídeos dele, eu vejo às vezes no TikTok, né? E Darlene, não é verdade? Elas realmente animaram aí. A Luciana também. Achei muito legal. E aí, assim, e eu já vi vários vídeos dele, eu acho legal. Claro que tem algumas coisas ali, e a última que você colocou eu não tive condição de comentar,
que é aquela questão de ele falar assim, mas doutor, lembra o vídeo, hein? Acho que foi a Rose que colocou, se não me engano, ou a Luciana colocou assim, o advogado perante o contador perante o juiz, né? Falou assim, sim, acho que foi a Luciana. Falou assim, doutor, o cliente não me manda documento nenhum, e aí eu não tenho como contabilizar, e ele me mandou alguns documentos em cima da hora e eu acabei fazendo o balanço. Bom, lembre-se, pessoal, eu falo isso direto nos meus treinamentos. Se você não tem documento, não registre, não faça registro contábil se você não tem documento, tá? Porque eu não concordo com aquela fala dele, muito legal, muito interessante, mas eu não concordo muito, porque ele, como contador, primeiro, não pode assinar um balanço que está todo ferrado. Agora, eu posso até assinar um balanço que está, digamos assim, desculpa a expressão, todo ferrado, mas está ferrado porque eu não fiz contabilização, porque eu não tenho documento, eu tenho pendências. Então, como eu tenho pendências nos documentos, eu não vou fazer o registro contábil, sabe? E aí, por exemplo, o banco está todo diferente do que está no extrato bancário, a minha conta clientes não bate, a minha receita... Eu vou falar assim, olha, eu fiz o registro dentro do que eu tenho de documento que comprova a operação. O regulamento de imposto de renda não permite que a gente faça lançamento sem documento. Estou falando de regulamento. Agora, eu como contador, na boa prática e técnica contábil, eu só vou fazer lançamento contábil se for accrual, por exemplo, sem documento, né? Se for considerado um accrual, que a gente depois, mais para frente, vai falar sobre isso. Mas assim, eu não posso ficar fazendo aqui. Depois, gente, eu não vou conseguir me justificar perante o juiz. Tá? Não adianta eu chegar na frente, não, ele não me mandou documento. Falou, peraí, vocês lembram do vídeo, né? A Luciana lembra bem. Fala assim, peraí, mas você assinou. Mas eu assinei porque o meu assistente colocou no meio da documentação. Não me interessa. A Rose deve lembrar que eu já falei isso. Responsabilidade, pessoal, a gente delega, mas a gente não transmite a responsabilidade. A responsabilidade é minha como contador, eu posso até delegar para o meu funcionário, mas se tiver que responder na justiça, eu sou o responsável, não é o meu assistente, tá? Eu não sei se eu escrevi lá no grupo, foi em outro que eu estava comentando, porque realmente isso aí foi uma comoção, mas eu vi colegas assim muito alterados, né, por causa disso, e até não sei se eu comentei lá, que teve um caso que um contador respondeu sim, mas no caso foi por receber do cliente, né, para pagar os impostos e não pagou os impostos. Então, ele foi julgado, perdeu o CRC e está pagando a dívida. Então, exatamente. Você comentou sim, Rose. Inclusive, foi interessante que até o Marcelo, da primeira turma, o Marcelo tem um escritório lá em Guarulhos, meu querido amigo lá, acho que, se eu não me engano, ele é da Assembleia, e ele também ele toca, ensina e faz violinos. Olha que legal, né? Ele fez o comentário também, né? E por isso que hoje, eu pelo menos não trabalho dessa forma, eu sempre mando as guias para o cliente paga. No início, quando eu comecei na contabilidade, minha mãe fazia isso, ela recebia dos clientes e pagava, tá? E aí, depois que eu comecei a pegar um pouco mais aí de experiência, isso lá há 30 anos atrás, peguei um pouco mais de experiência, falei, não, mãe, vamos parar. Minha mãe tinha um escritório também, eu trabalhava com ela, falei, mãe, não vamos fazer mais assim, não. A gente manda a guia para o cliente paga. Porque se o cliente não pagar, a responsabilidade dele. Se a gente não pagar, nós vamos ter que assumir isso daí, tá? Então, esses são procedimentos, né? Então a Luciana está falando, igual um escritório que eu trabalhei, que a contadora não fazia nada e lançava o valor que o cliente mandava. Então, aí depois a gente fala assim, puxa, ninguém dá valor, né? Eu vou responder perante o juiz. É isso que dá. Esses são procedimentos errados que a gente acaba assumindo, né? Bom, e isso, seja procedimentos dos escritórios, dos contadores, dos nossos colegas, tá? Sejam procedimentos dos nossos colegas aí, sejam procedimentos do governo federal, do Congresso, né, da própria Procuradoria, do Supremo, enfim. A gente tem uma bagunça no Brasil, de forma geral, que gera incerteza nas empresas. Tá? A gente sabe, pessoal, que, pelo menos no meu ponto de vista, a pandemia foi muito mal administrada no Brasil. Ao invés do governo federal, estaduais e municípios se unirem, não houve uma guerra política. E essa guerra política acabou atrapalhando. Vocês podem reparar que agora a economia está melhorando, está começando a voltar. Tá? E por que isso? Porque a maioria das pessoas estão vacinadas. Tá? Se já tivesse sido feito isso lá atrás,
teríamos menos mortes e automaticamente a economia cresceria de forma mais rápida. Bom, tudo bem. Tem gente que não concorda com isso, mas enfim, o fato é que atitudes desse tipo geram incerteza. E esse tipo de incerteza, pessoal, faz com que nós tenhamos que mudar, né, as nossas estimativas. Por isso que ele fala, então, como consequência dessas incertezas, as atividades empresariais. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes essas incertezas vêm de fatores que não estão ali na contabilidade, não estão ali no nosso dia a dia. Tá? Esses fatores muitas vezes estão lá, puxa, naquele item que ninguém faz a menor ideia. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu vi um vídeo ontem no TikTok também, e eu até comentei, a minha esposa tem uma prima que está morando na Itália, tá? Ela mora na Itália. O marido dela, dessa prima da minha esposa, ele foi jogador de vôlei da seleção brasileira. Ele era da época, acho que do Giovani, né? Para se alguém gosta de vôlei aí, o nome dele é Paulinho, talvez lembre. Então, aí a gente ele veio aqui e a gente foi para Sorocaba, na casa da minha cunhada, da irmã da minha esposa, e a gente estava conversando. Ele falou assim para mim, falou, puxa, a gasolina aqui tá muito cara, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim, mas é o ICMS que tá caro, né? Você lembra, Rosiane, dele? Então, ele é marido da prima da minha esposa, né? Conheço muito bem ele. Um cara muito legal, muito legal. Hoje ele trabalha naquela empresa, na Decathlon, ele desenvolve bola, desenvolve equipamentos para jogar vôlei, tá? Equipamentos de vôlei. Então, eu estava falando com ele e a gente estava conversando, faz tempo que ele está morando na Europa, tá? Faz tempo que ele mora na Europa. E aí ele falou assim para mim, então, a gasolina tá cara, tá? A gente estava falando do preço da gasolina. Olha o que ele falou para mim. Então, mas ela tá cara por conta do ICMS, porque os governadores não abaixaram o ICMS. Eu falei, quase que eu falei, mas como é que você sabe? Você não mora aqui, pô? Né? Falou, não, tal, não sei o quê, porque eu acompanhei. Bom, na verdade ele falou isso porque o pai dele é bolsonarista, né? O pai dele mora no Paraná e o pai dele é bolsonarista, e ele falou que ele conversa muito com o pai dele, né? Quase todo dia com o pai dele, então provavelmente o pai dele falou isso, porque essa é uma visão do governo, né? Ou seja, o que o governo, isso é desconhecimento, hein, gente? Por isso que eu tô falando que esse tipo de incerteza que é gerado leva a pessoa a falar coisa, e lógico, ele não é especialista, né? Só faltou eu falar assim para ele, eu não falei, né? Mas poderia ter falado, ô fulano, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um livro publicado de como fazer, ou de como produzir, ou de como gerar o preço dos produtos. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu tenho um livro publicado que fala sobre formação de preço de venda, tá? Lá no site, até vou publicar no site, depois quem quiser o livro eu mando aí para vocês, né? Um livrinho para vocês, de presente. Na verdade, eu escrevi dois capítulos, são 3 autores. 2 falam sobre gestão de empresa, eu falo de custos e formação de preço, e um outro que era especialista em marketing fala em propaganda e tal. Então, são 6 capítulos, tá? É muito legal. Depois, quem quiser me manda aí o endereço, eu dou um jeito de mandar aí, a gente vê aí a questão do correio, eu mando para vocês, tá? Enfim, e aí eu falei para ele, fulano, formar preço, não, eu sei como forma preço, e o que está caro no combustível não é o ICMS, porque o ICMS, desde que eu me entendo por gente, é a mesma alíquota. O que mudou? A base de cálculo. Ou seja, se a base de cálculo aumenta, consequentemente você vai pagar mais imposto. Se a base diminui, você paga menos imposto. Só que a proporção é sempre a mesma, né? A proporção é sempre a mesma. E aí, vejam só, isso, pessoal, gera incerteza. Esse desconhecimento, muitas vezes, fazem com que as empresas ou os empresários, muitas vezes, sem ter conhecimento, sem saber, geram aí ou criam, digamos assim, expectativas que fazem com que a gente tenha que mudar, digamos assim, a expectativa que a gente tem de ativos e passivos, tá? Então, de novo, como consequência das incertezas inerentes às atividades empresariais, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão. Quais são esses itens? Provisões, tem 2 aqui, pessoal, por exemplo, créditos de liquidação duvidosa, que é o PECLD. Veja que o nome agora é PECLD, vou escrever aqui, tá? Isso começou como se fosse PDD, provisão para devedores duvidosos. Depois passou a ser provisão para créditos em liquidação duvidosa. Agora nós temos PECLD, perdas estimadas
para crédito em liquidação duvidosa. Hoje, essa é a expressão que a gente usa, tá? Perda estimada para crédito em liquidação duvidosa. Pode ver que esta perda que a gente está falando aqui, ela é uma estimativa, tá? Ela é uma estimativa contábil. Então, e mesma coisa obsolescência no estoque, mesma coisa vida útil, mesma coisa valor residual, mesma coisa valor justo. Gente, valor justo também é uma estimativa. Então, todos esses itens são estimados. E aí a gente fala, ó, a estimativa envolve julgamento, baseado na última informação disponível e confiável. Por exemplo, pode ser exigidas estimativas de... Aí tem esses dois exemplos que a gente falou. Então, gente, estimativa é baseado, como eu diria, assim, em julgamento, tá? Gente, fazer julgamento não é fácil. Quando você faz um julgamento, a probabilidade de você cometer um erro no julgamento é enorme, tá? Vamos pensar em termos contábeis, você fazer um julgamento para aumentar o valor ou para diminuir o valor. Vamos pensar que seja um erro comum de julgamento, tá? Porque eu nunca vou esquecer o que a Rose falou, né? Ela falou assim, tem uma colega que não fez determinado lançamento ou tal, a expressão que a Rose usou, me corrija, Rose, para não carregar a DRE. Percebe, pessoal? Isso é julgamento, mas é um julgamento... Para não onerar... Onerar, isso, exato, para não onerar, né, a DRE, o resultado. Então, vejam que isso é um julgamento, mas é um julgamento errado, mas é um julgamento. E, às vezes, nós fazemos julgamentos contábeis que a gente pode onerar ou desonerar o resultado, tá? Por isso que a gente tem um negócio na contabilidade agora não, sempre teve, mas agora é mais claro que a gente tem que usar a essência sobre a forma. Pode ver que a gente não tem mais o conservadorismo, pessoal. Talvez quem fez contabilidade faz um certo tempo deve ter aprendido lá o princípio do conservadorismo. Alguém aprendeu esse princípio aí? O princípio do conservadorismo? Sim, professor. Eu tenho esse defeito aí. Eu sou conservadora demais às vezes e acabo pecando por isso. Então, só comentar uma coisa. Eu senti falta do professor lá naquela palestra do contencioso. Então, o Claudinei me convidou, viu, Rosi? Mas o que aconteceu? Eu tinha que fazer... Na verdade, eu estava tive que terminar um trabalho para um cliente, eu não me lembro. Era um trabalho, era uma gravação, tive uma reunião, alguma coisa assim. Eu tive um compromisso na última hora, e aí eu tive que mandar uma mensagem para o Claudinei não participando. Foi bom a apresentação? Foi excelente. Falo meninas, né, que são doutoras lá no Mackenzie, até fiquei refletindo sobre, agora o professor está falando de mudança de estimativa aí, né, nessa parte do contencioso. Então, exatamente. Muitas vezes, um contencioso, ele é calculado em estimativas. Ele é uma forma estimada de você ver o quanto você deve, ou quanto você tem que pagar, ou quanto devem para você. Depende do lado que você está, né? Enfim, dos riscos que você tem, provisões, tudo isso é estimativa. Então, quando a gente faz essas estimativas, elas não deixam de ser julgamentos. Tá? E o princípio do conservadorismo, para quem lembra, é o seguinte: quando eu comecei na contabilidade, na auditoria, eu aprendi o princípio do conservadorismo. Ele falava assim: o princípio do conservadorismo diz que nós devemos, entre duas opções contábeis igualmente válidas, fazer o registro contábil ou registrar contabilmente aquela operação que gera o menor patrimônio líquido, certo? Ou um maior passivo. Por que isso? O que ele está dizendo em outras palavras? Se eu tenho uma opção de lançar um determinado evento contábil, lançar como ativo, porque se a gente lança como ativo, eu estou aumentando o meu PL, certo? O final da operação vai ser um aumento de PL. Ou eu lanço ele como ativo, ou eu lanço como despesa. Se você tem uma opção desse tipo, qual que você vai optar? Vamos lá. Vou dar um exemplo prático disso. Você tem um imóvel, a sua empresa, o seu cliente comprou um imóvel e ele tem ali as custas do cartório, o ITBI, por exemplo. Então, olha, a legislação do imposto de renda, ela diz o seguinte: os gastos com imóveis, aí no caso do ITBI, estou falando imposto de renda, não a norma, ela fala assim: se você lançar como despesa, eu, Receita Federal, aceito, não vou te autuar por conta disso.
Agora, se você achar que isso deve ser incorporado ao custo do imobilizado, eu também aceito, não tem problema nenhum. Isso é a Receita Federal falando, tá? E por que que ela faz isso, gente? Porque, de qualquer forma, para ela é até melhor que vá para o custo do imobilizado, porque você vai amortizar esse valor junto com a depreciação ao longo do tempo. Então, você vai pagar imposto ao longo do tempo. Agora, você entende que isso deve ir para a despesa ou deve ser incorporado ao ativo? Ó, se eu seguir o conservadorismo, eu devo lançar isso como despesa, tá? Porque isso, a despesa diminui o nosso patrimônio líquido. Então, sendo conservador, eu lanço para despesa. Agora, a gente não tem mais o conservadorismo, pessoal. O conservadorismo acabou. A gente não tem mais, pelo IFRS, que seguir o conservadorismo. Por quê? Porque a gente tem a essência sobre a forma. Quando eu lanço algum procedimento, quando eu faço um registro contábil e eu sigo aquilo que eu acho que é correto, sem ter um julgamento adequado, eu estou deixando de seguir a essência sobre a forma e estou dando viés para o determinado lançamento. Tá certo? Estou dando viés para ele. Correto? E o dar viés, e aí significa que você não tem a chamada representação fidedigna daquele evento. Consequentemente, eu estou fazendo um registro que não segue o IFRS. Tá? Então veja que isso é julgamento, pessoal. Isso é julgamento. Muitos colegas eles acham que a IFRS é trabalhosa, mas eu acho que assim, por questão de você ter uma regra, eu acho que para a nossa profissão, boa. Assim, Não uma regra, acho que é um parâmetro. então, eu acho que, assim, pensando em termos contábeis, é melhor do que seguir simplesmente o que diz a Receita Federal. Tá? Primeiro a gente está apresentando balanços com mais propriedade do ponto de vista da geração da informação. O grande problema, Rose, que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é que muitas vezes a gente está muito focado em escritório contábil, em pensamentos, digamos assim, de pessoas que não estão no dia a dia, digamos assim, de empresas que estão fora do escritório. Sabe por que eu falo isso? Porque não sei quantos de vocês já trabalharam em empresas que não escritório contábil. Por exemplo, eu já fui controller de multinacional. Então, os caras pegam o balanço e eles vão tomar decisão no balanço, né? A Rose está falando aí, pessoal, é verdade. As outras pessoas têm que participar aí também, né? Enfim, mas você entende, Rose? Olha só, quando a gente está efetivamente, por exemplo, numa multinacional, como eu já tive mais de uma vez, e você está ali trabalhando, tal, né, empresas grandes, eles vão pegar o balanço, o que eles fazem com o balanço? Eles tomam decisão, eles vão olhar o balanço, eles querem o balanço de forma correta, não é simplesmente para entregar para o fisco, não, eles querem para tomada de decisão, é análise. Então, isso faz a diferença. Às vezes, viu, Rosé, a gente tem muitos colegas aí que são donos de escritório, alunos, de forma geral, muitas pessoas, muitas vezes lá nas entidades de classe como um todo, né, que acontece o seguinte, eles estão muito focados, não, isso aí é norma, é só para atrapalhar, é uma visão muito ainda, tá? Não é todo mundo, evidentemente, mas tem muitos que têm uma visão muito de Receita Federal. Não, estou fazendo isso aqui porque a gente tem que fazer o balanço de acordo com a receita, enfim. E outro, pegando o gancho que a gente falou agora há pouco, também pensando na questão de não mexer, digamos assim, ou melhorar o resultado para o cliente. Essa não é a função da contabilidade, entendeu? Né? Ó, mas continua assim, né? A Luciana está continua. falando aí, né? Continua assim, porque os clientes, você manda o balanço, manda o livro mensalmente, eles nem olham, né? Então, aí é uma coisa que eu já disse, a gente não deve se frustrar por conta disso, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço? Eu pego aquele meu cliente, mando o balanço para ele. Tem cliente que pega, a gente discute o balanço. Tem outros que não querem nem saber. Esses que não querem saber, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu balanço certinho, mandei para o cliente. Se ele olhar, ótimo. Se ele não olhar, o problema é dele. Porque a empresa é dele, a empresa não é minha. Entendeu? Então,
E aí entra o que a Luciana falou, a maioria nem entende. Eu até concordo. Se é um cliente... Bom, quando a gente olha o CPC 0, nós vamos falar, ele diz assim, dos usuários da informação contábil. Então, qual é a diferença? O que é um usuário da informação contábil? O usuário é aquela pessoa que, embora não entenda, embora não conheça, ele tem interesse em aprender, tem interesse em entender o que está escrito lá no balanço. Então, um bom empresário, na minha opinião, ele está preocupado em entender. Pode ser que ele não entenda, mas pelo menos ele vai querer saber o que você está fazendo. Aquele empresário que não está nem aí, ele não quer saber, ele vai fazer aquela continha de cabeça, ele pode ter sucesso, tá? Ele pode ter sucesso. Às vezes não, né? Eu falo, igual fazer uma análise de empresa do cliente, ele não se interessa. Por isso, viu, Luciana? Por isso que muita gente fala assim, eu vou fazer uma análise e tal para o meu cliente. Eu já falei isso aí, né? Provavelmente segunda, terça, você já ouviu isso eu falar nos treinamentos, Luciana, lá na Conte. Eu sempre falo, não adianta você querer ficar pensando em fazer contabilidade consultiva. Se o seu cliente se interessa, se o seu cliente contratou esse serviço, ótimo. Aí sim, porque ele está te pagando e você vai fazer o trabalho para agregar para ele. Agora, se o cliente não te paga, tá? Se for uma coisa simples de você fazer, ótimo, você faz e manda. Se você achar que vale a pena, faz e manda para o seu cliente. Agora, eu tenho um cliente aqui que eu até mando, faço algumas coisas adicionais, ele não me pede, mas eu faço e nem cobro. Por quê? Porque é interessante eu manter aquele cliente. Tem outros que o cara não se interessa, o cara não quer saber, o cara não... Enfim, então um cliente desse não adianta nada. Tá? Então não adianta nós perdermos nosso tempo com esse tipo de empresa. Nesse caso, temos que fazer a contabilidade da melhor maneira possível e entregar os relatórios. Agora, você pega a Darlene, por exemplo. A Darlene trabalha numa empresa, não é um escritório contábil, embora um escritório contábil também seja uma empresa, tá? Mas o trabalho que a Darlene desenvolve é diferente de nós num escritório, por exemplo. Por quê? Porque ela está lá na empresa, ela está gerando relatório para a diretoria, para a gerência, enfim, para a controladoria, e ela está ali todo dia fazendo isso, e ela está preocupada com 1, 2, 3, 4 empresas, tá? Mas ainda que sejam mais de uma empresa, são empresas do grupo. Tá certo? Então interessa a análise do grupo. E esse pessoal normalmente tem uma visão um pouco diferente. Agora, você pega a Márcia, ela tem cliente lá, cliente no Simples, assim como eu aqui, a Rose, enfim, né, a própria Rosiane lá, né, Rosiane? Tem empresa no Simples, eu vou fazer um balanço, vou fazer um relatório lindo, maravilhoso, e o cara simplesmente vai engavetar, vou perder meu tempo? Não, eu realmente não faço isso, tá? Bom, a Luciana falou, acredito que os relatórios contábeis sejam mais para as empresas grandes. Então, é mais para a empresa grande. Para a empresa pequena, de novo, se o dono da empresa, o empresário, for usuário, ou seja, ele tem interesse, ele quer entender, ele quer saber como funciona o balanço, perfeito, ele vai usar os relatórios. Se é uma empresa pequena, eu tive uma experiência, professor, de sempre visito o meu cliente, né? E aí surgiu um cliente novo aqui, fui lá, e aí essa pessoa ligou para a pessoa que indicou e falou assim, nossa, ela veio na minha empresa, nunca recebi um contador na minha empresa, nós sentamos, conversamos, então acho que o contador ele tem que mudar um pouco a visão das pequenas empresas, né, principalmente. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, você vê, Rose, que muitas vezes o fato de você ir no cliente, muitas vezes é mais importante do que você mandar um relatório bem feito. Ou seja, um relatório bonito. Porque às vezes você manda um relatório bonito, mas o cara não entende. Mas a hora que você chega ali, você tem 5 minutos de prosa, né? Como o pessoal fala, tem 5 minutos de conversa com o cliente, isso já faz uma diferença enorme para aquele cliente, né? A Luciana está falando que acha que um diferencial, né? Acha de extrema importância o contador visitar o cliente. Então, Luciana, mas nem todo mundo visita. Eu, eventualmente, vou nos clientes, tem clientes que eu vou... Semana passada eu almocei com um cliente, enfim, eventualmente eu vou nos clientes. Também depende do cliente, né? Às vezes tem cliente que está trabalhando em casa tal, e basicamente não dá para você ir. Mas eu estou sempre falando com os clientes, eu ligo, falo, pergunto. Então, isso tudo faz diferença, isso tudo vai agregar. E muitas vezes agrega mais do que você, muitas vezes, mandar um relatório lá, tal, não sei o quê. E outra, lembrando o seguinte, tá, gente?
Não adianta nada você fazer uma análise do seu cliente, um relatório lindo, bonito, maravilhoso, se o seu cliente vende sem nota. Se o seu cliente tem lá, por exemplo, operações por fora. Se ele tiver isso, qualquer relatório que você fizer não corresponde à realidade. Tá? Então, não adianta. Não adianta. Então, sei lá, eu tenho um pouco digamos assim, uma visão um pouco diferente, muitas vezes, dessas pessoas que ficam pregando, não, temos que fazer, temos que acontecer. Depende, né? Eu acho que a gente tem que ser, digamos, um pouco mais realista, né? Ó, a Márcia falou, eu estou nessa linha também de ir no cliente, faz diferença, viu, Márcia? Vai, porque faz bastante diferença. Mas na medida que o escritório crescer, não será tão fácil ir em clientes. É verdade. Essa é uma dificuldade. Ó, a Luciana está falando, a maioria fatura metade mês e a outra por fora. Então, e aí como é que você faz um relatório para o cliente? Não dá, tá? Bom, Marcinha, mas continua nessa linha, tá? Que isso aí é sucesso, e nos clientes é sucesso. Bom, enfim, pessoal, então são julgamentos, e julgamentos podem ser favoráveis ou desfavoráveis, e esses julgamentos, na verdade, aqui, ó, ele tem outros exemplos aqui, ó, do que seriam, então, essas estimativas. O valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros, eu até falei para vocês que é o valor justo, né? A própria vida útil dos ativos depreciáveis, o padrão esperado de consumo, obrigações decorrentes de garantia, receitas que a gente vai ter que reconhecer, passivos, enfim. Tudo são, ou basicamente, são estimativas, tá? São estimativas contábeis. E essas estimativas mudam, pessoal. Na prática, né? Na prática funciona assim. Basicamente, o que a gente tem ali? Então, imagina que eu tenho um determinado, sei lá, tenho um computador, tá? Então, quando eu adquiri esse computador, eu imaginei que a vida útil dele, esquece receita, tá? Ele vai usar, para mim, eu vou usar ele 10 anos. Muita gente fala assim, a Receita Federal fala que é 2 anos, é 4 anos, é 5 anos, né? Ou 10 anos, dependendo do bem que a gente está falando. Bom, eu acho que um computador dá para durar 10 anos. Eu tenho um computador aqui no escritório que eu tenho certeza que tem mais de 10 anos e funciona perfeitamente bem. Depende do uso. Ou seja, aqui ele funciona como um terminal. Sendo terminal, pessoal, não precisa ter um computador que nem o meu aqui, que é um Core 7, 10ª geração, né? Ele tem 1 terabyte aqui de memória, embora eu tirei e coloquei um SSD. Enfim, tá um bom computador, tá? Mas para um terminal eu não preciso disso. Certo? Eu tenho um computador, até troquei de notebook justamente por conta dos vídeos, né? Para gravar os vídeos, para esse tipo de coisa, né? Bom, olha lá, tá vendo? Ó, o que a Rosiane está falando lá na empresa dela. Ó, visitar o cliente é um diferencial, sim. Nossos contadores não têm esse hábito. Nas empresas sentimos essa falta, tá vendo? Então, as empresas têm realmente, digamos assim, esse sentimento, né? Precisa visitar, de vez em quando você falar um oi pro cara. Só ir lá sentar e tomar um café com ele já faz uma diferença enorme no relacionamento com o seu cliente, tá? Pelo menos o cara vai conhecer você. Às vezes a gente trabalha com um cliente de 10, 15 anos e não conhece a pessoa. Não conhece. Isso é ruim. Isso é ruim. Bom, então todas digamos, esses procedimentos que a gente está falando aqui, né? Quando a gente fala aqui, ó, então essas estimativas, tal, na verdade elas estão atreladas a quê? Então, comprei lá meu computador, eu acho que vou usar esse computador por 10 anos. Perceberam, pessoal? Isto é uma estimativa que eu estou fazendo do uso desse bem. Então, eu vou lá e vou registrar e começo a depreciar por 10 anos. Tá? Então, calculo, paguei, sei lá, 10 mil reais, vou depreciar R$1.000 por ano. Muito bem. Quando eu vou depreciar R$1.000 por ano, então passou o primeiro ano, tudo bem, segundo ano, tudo bem. Terceiro ano, deu um problema no computador. Tá? Deu um problema, estou aqui trabalhando, meu filho veio e jogou água aqui, caiu no computador, ele não queimou, tá? Ou caiu café, que é comum, né? No computador, sei lá. O computador não queimou, mas eu levei no técnico, o técnico falou, esse computador aí, agora ele não vai durar muito, tá? Você vai usando, mas a qualquer momento ele pode falhar. Olha só, pessoal, inicialmente a minha estimativa era de 10 anos. Mas como aconteceu um acidente, que pode acontecer, pessoal, com qualquer bem, tá? Computador, veículos, imóveis. Embora com imóveis é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, porque você pode ter ali
pode ter um problema no solo, pode ter um problema de rachadura, enfim, um imóvel que está numa região, por exemplo, longe de um aeroporto, com certeza talvez dure mais do que está próximo de um aeroporto, por exemplo, tá? Por quê? Olha lá, Luciano, eu perdi 2 telhados, né? Talvez teclados, né? Assim, derrubando café. É comum isso daí, é muito comum. Os estagiários, quando eu pego estagiário, pessoa que vem trabalhar aqui, eu falo, ó, meu, você quer tomar café, mantenha o café longe do computador, tá? Porque eu também já fiz isso, já vi acontecer na auditoria, puxa, o cara tá lá na auditoria, vai tomar o cafezinho, derruba o café no computador. Nossa, isso é um transtorno, tá? E aí é um problema, porque às vezes você, como lavou a mesa, o problema é que às vezes você lava os documentos também, né? Imagina, você está com o contrato social do cliente, cai café no negócio. É muito complicado isso aí, né? Enfim, então, veja que aconteceu ali um acidente. Você pode ter um carro, um veículo que você estima usar. Eu estava falando da diferença. Então, por exemplo, você pega uma casa que está longe do aeroporto e uma que está perto do aeroporto, muito provavelmente a que está perto do aeroporto vai ter menos vida útil. Aí você fala, nossa, mas por quê? Porque perto do aeroporto, muito provavelmente, você tem mais vibração. Tá? O imóvel deve vibrar mais, então, por conta do deslocamento de ar, né, por conta dos aviões, ou se você está perto aí do metrô, por exemplo, né, a gente não sente muitas vezes, né? O imóvel está ali vibrando, e aí você tem rachadura no imóvel, tal, o imóvel dura menos. Embora seja um pouco mais difícil, mas isso acontece. Agora, carro, você pode ter um veículo, você tem uma estimativa de usar ele durante 10, 15 anos, puxa, o carro foi lá e bateu. Né? Houve uma batida no carro e pegou bem na coluna. Aí você vai arrumar o carro, fala, esse carro aqui não vai durar mais os 15 anos. Então percebam que eu estimo gerar benefício com esses ativos X tempo e por algum motivo eu reduzo essa estimativa. Ao reduzir essa estimativa, eu estou mudando de estimativa contábil. Tá? Porque eu estimava usar 10, 15 anos e agora eu vou usar 5 anos, 2 anos. E também tem o contrário, tá, gente? Também tem o contrário. Às vezes eu tenho uma estimativa de utilizar um bem durante, sei lá, 5 anos, e eu vou lá, faço uma manutenção, coloco alguns benefícios lá, algum equipamento a mais lá no ativo, ele em vez de 2, 3, 5, vai durar 15, então você aumenta. Então, a vida útil é uma estimativa que pode ser reduzida ou pode ser aumentada, tá? Isso são estimativas. Esse processo é uma mudança de estimativa, tá? Então, ó, a estimativa pode necessitar de revisão. Se ocorrerem alterações nas circunstâncias em que a estimativa se baseou, tá? Então, por exemplo, pessoal, quando começou a pandemia, tá? Quando começou a pandemia, muitas empresas não achavam, não só empresas, mas muitas pessoas não achavam, não acreditavam que digamos assim, a pandemia duraria tanto tempo, primeira coisa, e que rapidamente isso seria, digamos, teria que voltaria ao normal, tal. Principalmente as pessoas, pessoal, principalmente as pessoas que não acreditam na vacina, tá? Pensando no caso de pandemia, porque a gente tem muita gente que não acredita nas vacinas e acha que a gente deveria ter a chamada imunidade por rebanho. Então, principalmente, vamos falar, se tem empresários que acreditavam nisso, o que acontece? Essas pessoas, muito provavelmente, se for principalmente empresa pequena, provavelmente deve ter fechado, tá? Ou se não fechou, passou por dificuldades aí. Bom, e por que isso? Vejam só, o que isso interfere então aqui na norma? Interfere no seguinte sentido, vamos imaginar que uma pessoa, um empresário, não acreditou digamos assim, nesse potencial que teve aí, que tem essa pandemia, porque a gente ainda está, né, ainda continua sendo decretada a pandemia, e simplesmente o cara não fez nada, continuou trabalhando, aí vem lockdown, o cara teve que fechar a empresa. Veja só, contabilmente, ele teria que fazer provisão aí, muitas vezes, se ele estava acompanhando o negócio dele, teve que fazer provisão para, como eu diria, demissão, certo? Provisão de perda, porque muito provavelmente ele tem cliente que esses clientes deixaram de pagar, então ele tem problema aí com como se diz, com perdas, né, por conta desses clientes, ele tem perdas
Então, tem provisão com cliente, provisão com... desculpa, tem que reconhecer perda por não receber, provisão para demissão, se for o caso, enfim, perdas de estoque. Então, ele tem que fazer essas estimativas, tá? E muita gente não fez esse tipo de estimativa. E ao não fazer essas estimativas, o que ocorre? Isso altera o meu balanço. Tá? Então, isso altera o meu balanço. Teve muita empresa que fez, nesse grupo de professores que eu participo aí de contábeis, pessoal, lá tem professor top lá, né? Você vê o pessoal fazendo... Claro, tem cara que fala um monte de besteira, mas tem professores que realmente fazem bastante questionamentos muito interessantes. E logo que começou a pandemia, um pouco tempo depois, na metade assim, do ano passado, por exemplo, né, a pandemia começou em março, lá em setembro, julho, agosto, houve bastante discussão de como as empresas estavam, principalmente fora do país, reconhecendo provisões por conta dos efeitos da pandemia. Então, olha só que interessante, né? Puxa, tem uma pandemia, é um problema de saúde, mas eu vendo roupa. E aí, eu produzo roupa. Em tese, não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com a área de saúde, mas quais os riscos que eu tenho? Então, eu preciso reconhecer determinadas provisões, determinadas perdas, e isso são estimativas, tá? Isso faz toda a diferença no reconhecimento das nossas demonstrações, tá? Então, por que isso? Olha só, ocorreram alterações nas circunstâncias em que a estimativa se baseou. Então, antes da pandemia eu tinha uma circunstância, depois da pandemia eu tenho outra. Então, mudou essa circunstância, eu preciso, então, mudar algumas estimativas, em consequência de novas informações ou de maior experiência, tá? Então, isso também dá... Imagina que você... abrir um negócio e você dá garantia daquele produto que você está vendendo. Beleza, então você está começando esse negócio agora. E ao começar esse negócio, o que ocorre? Você vai dar garantia para o seu cliente do seu produto. Tá? Só que essa garantia, veja, você começou o seu negócio agora, você não sabe quantas empresas vão voltar para usufruir desse benefício da garantia que você dá. Você não tem essa noção ainda. Não tendo essa noção, o que ocorre? Você tem uma estimativa inicial, tá? E aí, como diz aqui o slide, olha só, em consequência de novas informações ou de maior experiência. Então, à medida que vai passando o tempo, você vai evoluindo no seu negócio, você vai aprendendo mais, automaticamente sua experiência aumenta, então você tem condições de melhorar as suas estimativas, tá? Então, dada a sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores, nem representa correção de erro. Por quê, pessoal? Porque quando nós falamos aqui, de erro, né, que é o próximo tópico que a gente vai falar, então quando a gente fala aqui, correção de erro, nós estamos falando de algo que aconteceu no passado, tá? Algo que aconteceu no passado. Quando a gente fala de estimativa, veja, nós nos baseamos em estimativas passadas, mas a perspectiva dessa estimativa é a aplicação no futuro. Então, por que a gente, ao mudar uma estimativa, eu não me preocupo com o passado? Porque naquele momento, lá no passado, a minha estimativa era a melhor possível, tá? Eu me lembro um evento que teve lá no Sindiconte, me lembro muito bem disso, né? E já usei isso várias vezes como exemplo. Eu me lembro perfeitamente, foi logo um tempo depois que surgiram as normas e tal. Eu me lembro que teve um evento lá, acho que era aniversário do Sindiconte, alguma coisa do tipo, e a gente estava ali no salão onde o pessoal faz o coquetel lá, né? Então estava lá no coquetel e tal, e tem uma contadora lá, não me lembro o nome dela, bastante conhecida lá dos colegas lá do Sindiconte, e aí ela estava falando o seguinte, o comentário dela foi assim, eu peguei um cliente aí que é uma administradora de bens próprios, então ela tem um monte de bens, e eu peguei os bens e fui aplicar o CPC 28, né, que é propriedade para investimento. Tá bom, então quando eu fui fazer isso, eu peguei os valores que estavam lá no imobilizado e passei para propriedade para investimento, porque trata-se de aluguel. Tá? Muito bem. E aí, assim, lá ele fala que você tem que reconhecer a custo, depois, no final do período, você tem que reconhecer a valor justo, tal, não sei o quê. E ela falou assim, puxa, eu não consegui mensurar o valor justo. Tinham vários colegas ao redor ouvindo ela falar.
E ela falou assim, aí eu peguei o valor do IPTU, né? O valor venal do IPTU. O pessoal falou, ela perguntou assim, pessoal, fiz certo ou não? Bom, teve gente que falou assim, você fez errado, fez certo, tal, né? O pessoal começou a discutir. Eu falei assim, olha, fulana, você fez certo, né? Veja só, neste momento você fez certo. Eu falei para ela. Ela falou, por quê? Porque neste momento essa é a sua melhor estimativa. No próximo fechamento de balanço, você vai melhorar a sua estimativa. Você vai tentar buscar o valor justo, tal, enfim, você vai melhorar a sua estimativa e você ajusta esse valor. Entenderam, pessoal? Então, quando ela fosse fechar o próximo balanço, ela não ia mexer no balanço anterior. Por quê? Porque ela era a melhor estimativa dela, naquele momento. Então, hoje, a minha estimativa muda. Tá certo? Então, quando a minha estimativa muda, eu vou mexer nos meus valores, eu vou alterar os meus cálculos daquele momento para frente e não para trás. Por isso que correção de erro e mudança de política, eu estou mudando algo que eu fiz errado lá atrás. Mudança de estimativa, a gente registra essa mudança de forma prospectiva. Erro e mudança de política é retrospectiva. Mudança de estimativa é prospectiva, certo? É dali para frente, ou seja, do momento em que mudou a sua estimativa para frente. O que passou, passou. Aí você vai falar, tá, mas e lá atrás? Bom, lá atrás era a sua melhor estimativa. É a mesma coisa essa questão de mudar a vida útil. Eu estimei lá atrás a minha vida útil em 10 anos. Agora, esse ano, fui fechar o meu balanço e a minha vida útil, eu acho que não é mais 10 anos, é 5 anos. Caiu pela metade. Perfeito. Eu falei a depreciação que eu contabilizei a menor lá atrás. Não, você não contabilizou a menor. Você contabilizou uma depreciação baseado na sua melhor estimativa naquele momento. Hoje, a sua estimativa é 5 anos. Lá atrás, a sua estimativa era 10. Então, daquele momento para frente, você muda a sua estimativa. Tá claro isso aí, pessoal? Entenderam esse procedimento? Rosiane, Luciana, Darlene, Marcinha aí, né? O Fabiano. Fabiano, hoje é o bendito é o fruto, né, Fabiano? Tranquilo? Legal. Bom, olha só. Então, se a gente vem aqui, então, dada a natureza da revisão da estimativa, ele está relacionado com períodos futuros e não correção de erro. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Então, a mudança na base da avaliação é uma mudança na política contábil e não uma mudança na estimativa. Tá? Aqui ele fala, ó, então, mudança, ó, cuidado, tá, gente? Aqui ele está falando das mudanças das estimativas, tal, mas quando ele fala, ó, a mudança na base de avaliação, então, quando você tem um determinado ativo e você muda não a estimativa de vida útil, a estimativa do benefício, mas você muda a base da avaliação, o valor do ativo ou o valor do passivo que dá base para você depreciar, por exemplo. Então, isso é uma mudança de política e não uma mudança de estimativa, tá? Por exemplo, olha só. Então, eu apuro o meu imobilizado, eu vou, não fiz, por exemplo, você tem lá um bem, a Darlene tem lá na empresa dela lá bens que estão 100% depreciados, tá bom? Está 100% depreciado. Pelo CPC 27, pessoal, hoje nós não deveríamos mais ter bens 100% depreciados, não deveria ter, tá? Bom, então a Darlene fala assim, puxa, eu vou pegar os bens que eu tenho lá e vou fazer a adoção inicial do CPC 27, vamos falar assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos aqueles ativos, todos do meu ativo imobilizado, vou levar a valor justo, tá? A valor justo, e vou, ali nesse valor justo, vou reconhecer ali, lá no PL, essa diferença, tá? Lá numa conta chamada mudança de política contábil, não é uma reserva, por isso que não é uma reavaliação, e lógico, quando eu faço isso, eu tenho que fazer para todos os ativos de forma geral, mas ela fez esse procedimento. Então vejam, pessoal, que aí ela vai recalcular a vida útil desses bens e vai passar a depreciar. Isso não é aceito pela Receita Federal, então esse tipo de depreciação não vai ser dedutível, tá? Mas em tese ela pode fazer isso daí, porque está fazendo a adoção inicial. Há controvérsias com relação a isso.
Tem gente que acha que não pode mais fazer e tem gente que acha que pode fazer. Eu sou um daqueles que, sim, se você não fazia e vai fazer, você está mudando de política. E não tem nenhum lugar que diga que você não possa fazer essa mudança de política. Alguns vão falar assim, olha, lá atrás, né, o que aconteceu? Você tem lá o CPC 13, depois você tem o CPC, acho que 33 e o 43, se não me engano, alguma coisa assim, que diz que você deveria fazer a adoção inicial. Beleza. Você fez a adoção inicial? Não. Então tem gente que fala assim, ó, então se você não seguiu aquelas normas lá atrás, você não pode fazer de novo. Você não pode fazer agora. Eu acho que pode, tá? Porque senão você nunca vai fazer a adoção inicial das suas normas, tá? Lá ele não, pelo menos eu não li em nenhum lugar dizendo que você não pode fazer, embora haja uma discussão com relação a isso. Bom, mas o ponto é, então eu vou lá e mudo a base. Veja que inicialmente a minha base era custo de aquisição e agora eu mudo a base do valor lá, do custo do bem, mas mensurados a valor justo. Não sei se ficou claro, pessoal. Veja que essa mudança não é estimativa. Eu estou mudando a base. Eu estou mudando o fato, né, que deu, digamos assim, origem ao registro contábil. Isto é uma mudança de política. Isto não é uma mudança de estimativa. Tá bom? Ó, tá? Por isso que ele... Opa, voltando aqui. Por isso que ele fala, peraí, ó. Então, a mudança na base é uma mudança de política e não mudança de estimativa. E tem um outro detalhe, ó, quando for difícil distinguir uma mudança na política de uma mudança da estimativa, então, às vezes você está fazendo uma mudança, você fala, mas peraí, eu não sei, aqui não está claro para mim se isso aqui é uma mudança de política ou se isso é uma mudança de estimativa. Então, neste caso, a mudança é tratada como mudança na estimativa. Isso é feito, pessoal, por quê? Porque você não precisa mexer no passado. Se você não tem certeza do que aconteceu no passado, então você mexe daqui para frente, você vai mexer no futuro, não vai mexer no passado, tá? Então por isso que a gente trata como estimativa, tá bom? Ó, então os efeitos de mudança na estimativa devem ser reconhecidos prospectivamente, ou seja, daquele momento que você mudou a sua estimativa para frente, o que ficou para trás, ficou. O que passou, passou, é dali para frente, tá certo, pessoal? Aqui eu costumo, às vezes eu falo que Deus era contador e Deus conhecia, foi Deus que criou essa norma, tá certo? Porque quando nós somos restaurados pela palavra de Deus, Deus faz a nossa restauração de forma prospectiva. Ele não considera o nosso passado, ele não considera o tempo que nós vivíamos sem o conhecimento. Ele considera de forma prospectiva, viu? Deus leu essa norma, ou ele que criou essa norma, então é isso que ele faz na nossa vida. É exatamente assim, é daquele momento para frente. Diga, professor, quando fala daquele momento para frente, não, a qualquer momento dentro do exercício, né? No momento que você não é uma adoção só no início de cada exercício, a qualquer momento. Não, é no momento em que você mudou a estimativa. É bem colocado, boa pergunta, porque às vezes você está fazendo essa, sei lá, você está fazendo uma estimativa, vamos supor, você começou o ano, tá? Então nós estamos em 2021, nós estamos em setembro. Quando você fechou 2020, ali você tinha um determinado ativo imobilizado, por exemplo, que ali ele estava falando que um determinado bem ia durar 10 anos. Tá? Então vamos supor, você tem um cliente ali que é uma indústria, tem uma máquina, ia durar 10 anos. Tá? E aí, quando chegou agora em setembro, o cliente falou, deu um problema naquela máquina lá, então nós vamos mudar a vida útil dela, não vai ser mais 10 anos, aquela máquina vai durar 7 anos, reduziu 3. Então, agora em setembro, você pode mudar. Entendeu? Você não precisa esperar 31 de dezembro de 2021 para mudar. No momento em que você detectou a nova, não vou falar base, porque se muda a base, como eu falei, né? A gente está mudando de política, mas se você mudou, digamos assim, a perspectiva de benefício que você vai ter com esses imobilizados, consequentemente, você tem ali uma mudança de política, uma mudança de estimativa, e você já faz de setembro para frente. Nós vamos ver agora a divulgação. Então, você só tem que divulgar que de setembro para frente, por exemplo, né, houve essa mudança de estimativa e aí o valor vamos falar assim, da depreciação, o valor da provisão, de qualquer estimativa que você tenha, mudou naquele período.
Entendeu, Márcia? Entendeu, Rose? Sim, entendi. Né? Obrigada. Aliás, Rose, vou falar uma coisa para você. Isso vale para todos, tá, gente? Primeiro, um comentário que a Rose falou que eu acho bem importante, pessoal. Perguntem, tá? Não fiquem só sendo alunos, digamos assim, passivos, só ouvindo. Quanto mais a gente pergunta, quanto mais debates a gente tem, melhor. Estou falando isso porque a gente já teve aulas aqui, assim, às vezes, por exemplo, imobilizado foi uma delas, né? Foi interessante. Imobilizado é um negócio, puxa, a gente tem poucos slides na aula de imobilizado, mas quando a gente fala, acho que na primeira turma, surgiu um debate tão grande que a gente, puxa, assim, a gente gastou 3 aulas para falar algo que daria para falar em uma aula só, de tanto debate que surgiu. Então, isso enriquece bastante, tá, gente? Isso é que faz muita diferença. Porque quanto mais passivos nós somos, no sentido de só ficar ouvindo, isso a gente tem que lembrar que quando você pergunta menos ou fala menos, tal, você adquire aquele conhecimento, mas depois você esquece com mais facilidade. Então, essa discussão, esse debate é importante, tá? Então, não fiquem com receio de perguntar, pessoal. Não fiquem com receio, tá? E outra coisa importante, por exemplo, a Rose, que eu ia falar para ela, mas isso vale para todos. Ela participa bastante lá do Sindiconte, nós temos muitos colegas, e ela sabe muito bem que às vezes eu tenho algumas divergências, não só lá com algumas pessoas do Sindiconte, divergências técnicas, tá? No sentido de entendimento diferente aí. Tem gente que tem determinados, as pessoas, não é só lá, tá? Isso é comum entre os colegas aí. Então, quando tiver alguma divergência, mas lá o pessoal falou isso, tal, coloca a discussão aqui em pauta para a gente tentar, eu não sou dono da verdade, né? Para a gente poder tentar discutir, debater, porque isso faz a gente crescer, né? Isso faz a gente entender melhor. Você ia falar, Rose? Eu te cortei? Não, só mais uma dúvida. Nessa questão de mudança de estimativa, não precisa, talvez esteja falando besteira, não tem nada a ver, não precisa de laudo, né? Isso aí é um Não. julgamento, não precisa. Rose, ó, então, vamos lá. Às vezes a gente ouve aí, teve uma reunião recente lá no Sindiconte, teve um colega, não, porque a gente vai precisar do laudo. Eu nem falei nada, tá? Não precisa de laudo nenhum, pessoal, não precisa de laudo, tá? Laudo você vai Tá. apresentar para a Receita Federal, tá? Laudo você apresenta, se você precisar, para a Receita Federal, para a Justiça, se você estiver discutindo, para a contabilidade, para fins de normas, é assim, você tem que ter, claro, tem algumas coisas que tem que ter laudo, tá? Por exemplo, você vai fazer combinação de negócios, você tem que ter um laudo. O laudo é importante, porque não só é importante, mas é necessário. Ali você tem que ter um laudo. Pelo seguinte, eu me lembro até o nosso colega aqui, o Reginaldo, o Reginaldo, ele falou assim para mim: pô, professor, a gente comprou, uma empresa comprou outra, e acho que a Daiane também teve essa mesma dúvida num cliente dela. Uma empresa aqui comprou uma outra empresa, tá? Mas acho que foi do Reginaldo, foi um caso mais icônico. Ele falou assim: uma empresa comprou a outra, acho que o valor era 17 milhões de reais a operação. Eu falei assim, tá, mas ele falou, como é que eu registro esses bens? Ele me ligou e eu expliquei para ele. Falei assim, tá, eu fiz algumas perguntas. Tá, tem um laudo aí de avaliação desses ativos? Não, professor, não fizeram laudo nenhum. O dono de o comprador e o vendedor lá, eles negociaram entre eles e fizeram a operação. Eu falei, olha, então, este caso precisa ter laudo. E por que esse caso precisa ter laudo nesta situação? Pelo seguinte, porque, veja, eu estou adquirindo ativos que ele já vem lá com uma certa depreciação lá da outra empresa. Então, quando eu vou incorporar esses bens, esses direitos e esses passivos no meu balanço, que eu sou, vamos falar assim, eu sou o comprador, isso tem que vir a valor justo. Tá? Obrigatoriamente, o CPC 15, que cuida de combinação de negócio, ele fala que esta operação tem que ser a valor justo. Eu não posso fazer essa operação considerando o valor de custo dos ativos. Por quê? Porque é uma diferença, pessoal. Eu preciso apurar se houve ágio, se houve deságio, se tem lá a mais-valia ou a menos-valia e se tem goodwill. E eu só consigo apurar isso por meio do laudo. Entendeu, Rosa? Então, este é um caso que você precisa do laudo. Agora, estou mudando de estimativa. Pode falar.
Não, tô ouvindo. Né? Então, assim, estou mudando de estimativa, a vida útil do meu ativo imobilizado, a minha PCLD, né? Alguma provisão que eu tenho. Isso não precisa de laudo. Mesma coisa definir a vida útil dos ativos. Tem muita gente que fala, precisa de laudo. O Alex não está na aula aqui hoje, tá? Se o Alex estivesse aqui, ele vai falar, não, professor, na minha empresa precisa de laudo, tá? E aí eu vou concordar com ele. Ele, a Darlene e a Patrícia trabalham numa empresa que precisa de laudo. E por que precisa de laudo? Porque eles estão numa empresa elétrica, numa empresa, se não me engano, a deles é transmissão de energia, e essas empresas relacionadas à área elétrica, distribuição, transmissão e geração, a depreciação, sempre que a gente vai trabalhar com imobilizado, eu preciso de laudo. Por quê? Porque nesses casos, a gente tem assim, o efeito da depreciação interfere no custo da energia elétrica, entendeu? Porque isso tem uma regulação específica. Fora isso, sem chance, eu não preciso de laudo. Mesma coisa, o Darlene, você está falando arquivo biológico também, mas aí você está perguntando ou confirmando que você precisa, ou você está perguntando se precisa do laudo? Confirmando. Tá. Depende. É isso que eu ia falar. Então, que situações, Darlene, você precisa do laudo aí? Você que tem bastante ativo biológico lá. Está com o microfone aí? Para cálculo da depreciação, mas quem que pede o laudo lá para vocês, Darlene? Porque, olha só, a norma, né? Não, tudo bem, vamos lá, então vamos lá, aí é que está. Então tá, chegou onde eu queria. Então, olha o que a Darlene está falando, ó. Ela falou assim, que lá na empresa dela, para quem não sabe, é uma madeireira, né, Darlene, se não me engano, né? A empresa da Darlene, ela é uma madeireira e ela tá lá na região lá de Curitiba, e para quem não sabe, antes de eles irem para Curitiba, a empresa dela trabalhou muitos anos lá no deserto do Saara. Sabiam disso? Aí a Luciana vai falar, peraí, lá no deserto? É deserto hoje. Depois que a empresa dela saiu, virou deserto. Aí foram para Curitiba, né, Darlene? Aí sim, hein? Enfim, vejam só. Então, Darlene, lá no CPC 28, por exemplo, né? Ou lá no CPC 27 imobilizado, você não tem necessariamente, lá não fala de obrigatoriedade de laudo para você medir a depreciação. Tem empresas que fazem. Eu dei um treinamento de imobilizado para uma empresa, uma associação, que tem aí inclusive no Brasil inteiro, e eles também eles fazem o laudo a cada 2 anos para revisão dos valores, vida útil e tal. Mas eles fazem isso porque eles querem fazer para prestar contas. Então, muitas vezes, acontece o seguinte, Darlene, você está lá na área contábil e o presidente, o CEO, o CFO, ele pede para fazer um laudo justamente para saber se a demonstração que você e sua equipe está fazendo lá, se elas estão adequadas à realidade. Então, não é exatamente a norma que pede. Às vezes isso é imposição da empresa, assim, para melhorar controle, tá? Porque as normas, aqui tem uma coisa interessante, hein? As normas, elas sempre pedem para você dar preferência para itens externos, sempre dá preferência para, como eu posso dizer, para procedimentos, digamos, de terceiros. Por quê? Porque fica mais, digamos assim, mais isento, né? Com uma condição menor de, vamos falar assim, de você ter ali não é induzir a erro, de você ter ali uma interferência, uma intenção de melhorar ou piorar o resultado e tal. Então, a norma, Darlene, não pede exatamente que faça o laudo, pelo menos eu não me lembro, em nenhum momento, mas as empresas pedem. Tá? Isso é comum as empresas pedirem, diferentemente das empresas do segmento elétrico. Lá é necessário. Veja, não pela norma, mas pelo tipo de negócio, tá? Pelo tipo de negócio. Porque, por exemplo, auditoria, por exemplo, eles pedem, tá? Se você tem auditoria lá, muitas vezes a auditoria pode pedir esse laudo. Por quê? Então, auditor, eu até já discuti isso uma vez, estava dando um treinamento no Ibracon,
e aí tinha lá um auditor, ele falou assim, professor, e ele auditava inclusive empresas elétricas no interior tá vendo? A Price que pede, né? É exatamente esse caso que eu vou falar, Darlene. Você vai entender o porquê que vocês fazem. Então é assim, ele falou assim, professor, estava lá no Ibracon, e aí eu falei, dando treinamento, né? Eu falei assim, pessoal, o laudo não é obrigatório. Aí teve lá um auditor que falou assim para mim, ele era um gerente de auditoria de uma empresa do interior, ele falou assim, professor, é o seguinte, eu sempre peço o laudo para o meu cliente. Eu falei assim, mas você sabe que pela norma você não pode exigir, porque lá não tem a exigir. Ele falou assim, tudo bem, mas eu peço. Aí eu falei assim, tá bom, por que você pede? Ele falou assim, professor, e aí tem todo sentido o que ele falou, está corretíssimo, e é por isso que a Price pede também, provavelmente a Deloitte, KPMG e as outras empresas de auditoria, tá? Então, se alguma auditoria pedir isso para vocês, pessoal, não estranhe. Não é porque está na norma, mas é porque ele falou o seguinte, falou, professor, eu sou auditor, eu vou dar um parecer, eu vou emitir um relatório de auditoria daquela empresa, e o valor do imobilizado é muito relevante com relação ao ativo total da empresa. Então, veja, se houver um erro lá no imobilizado, que é o seu caso, muito provavelmente, Darlene, muito provavelmente é o seu caso, tá? Por ser madeireira, você deve ter uma série de várias florestas, e essas florestas devem ter um valor muito relevante lá no seu balanço. Então, ele falou assim, eu como auditor, eu preciso ter certeza, né, ou pelo menos próximo disso, de que a empresa não cometeu um erro naquela avaliação. Percebe o que acontece? Assim, eu, auditor independente, solicito um laudo para que eu, auditor, me sinta seguro e possa dar um parecer sem ressalva. Tá? Eu falei, tá, e se o seu cliente não te der um laudo? Ele falou, professor, eu vou dar uma ressalva. Eu falei, mas por quê? A norma não pede. Ele falou, então, não é porque a norma pede ou não, é porque eu não vou me sentir seguro com o valor que a empresa está colocando lá. Porque ele falou assim, né? E tem todo sentido, tá, pessoal? Dou aula de auditoria também na graduação e sempre falo isso. E tem todo sentido, porque eu, auditor, eu não posso, eu sou especialista na área contábil. Eu não sou especialista em avaliar uma floresta, como é o caso da Darlene. Tá, pessoal? Como eu estou dizendo, a Darlene, você tem floresta registrada lá no seu ativo biológico, né, Darlene? Lá no imobilizado, né? Então, como até ela... porque o valor justo pode ser para mim, mas pode não ser para o outro, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, quando você tem esse laudo, você dá uma garantia que o balanço da Darlene, lá como ela tá produzindo, esse balanço está falando assim, olha, então, pessoal da auditoria, Price, PwC, pode assinar o parecer que as florestas, elas estão efetivamente registradas pelo valor justo e tem todo um critério que atende e tal, e que eu posso falar, tá ok, né? Então, olha lá, tá vendo? Ela tá falando que tem muitas florestas, pessoal. Para quem talvez nunca pensou nisso, né? Assim, puxa vida, vou registrar floresta na empresa? Sim, a gente registra floresta nas empresas, né? Tem esse registro e tal, né? Você não sabia, Rosa? As empresas registram as florestas, né? Você pega a madeireira, você pega aí a Eucatex, Duratex, enfim, esse tipo de empresa, ele tem floresta. Oi? É interessante conversar sobre isso, porque eu já li o CPC de ativo, né? Mas quando é na prática, acho legal. Quando for o 29 aí, Darlene, você conta aí a história. Acho que você já até participou dele, não foi, Darlene? Eu não lembro se você já fez esse do CPC 29, né? Mas assim, é bem interessante. Até, Rose, teve uma professora do interior de São Paulo que teve um evento lá no Sindiconte, foi bem legal, até nessa eu participei. Ela estava falando de ativo biológico, falou bastante de ativo biológico, deu bastante exemplo, tal, muito legal. Ela é uma contadora que hoje cuida de fazendas aí, acho que no interior de São Paulo, ou Mato Grosso, desculpa. Ela é de São Paulo, mas estava no Mato Grosso. Muito interessante, tá? E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, primeira coisa, pessoal, é importante nós entendermos. Eu não preciso de laudo pela norma, mas pode ser exigido pela direção da empresa, pela própria auditoria, e não é exatamente porque a norma exige, tá? Mas aí entra a questão do bom senso, tá, gente? É porque eu, auditor, eu, gestor, eu quero ter certeza de que aqueles números que estão registrados estão corretos, ou que, no mínimo, a gente não esteja ali dando viés para aqueles números, tá? Porque senão eu posso onerar muito
né, a minha DRE, posso aumentar muito ou diminuir o meu ativo ou o meu passivo, e automaticamente isso vai interferir no balanço da empresa. Então, eu preciso ter uma segurança. E essa segurança, muitas vezes, vem por meio desses laudos aí, tá? Não que a norma exija. Então, por exemplo, mas aí, digamos assim, a Márcia, né, tá lá, pegou um cliente lá que planta café, por exemplo. Tá? Estou falando do ativo biológico, tá bom? Então, tem uma plantação de café. Então, ela vai pedir um laudo para o cliente dela da plantação de café? Às vezes não vai precisar, porque ele não tem auditoria, não é uma empresa de capital aberto, é uma empresa familiar. Às vezes a Márcia ali faz uma pesquisa na internet, tem critérios de mensuração, por exemplo, de plantações, assim como a Darlene, a maior parte deve ser eucalipto e talvez pinho, né, Darlene, que vocês devem ter lá, não é? Então, se for... Professor, se for um produto que não tem como comparar no mercado? Então, aí é valor justo, por isso que a gente vai falar do valor justo. E aí, assim, é por isso que é importante o conceito de valor justo, Rose, justamente por isso. Porque quando você tem... vou dar um exemplo, tá? Eu vou pegar o gancho aqui da Darlene, por exemplo. Ela tem plantação de eucalipto lá, registrado no balanço dela. Bom, ela tem duas situações. Ou ela compra uma floresta, tá? Ela pode comprar essa floresta, porque ela vende a madeira. Ela pode depois, ela pode produzir o papel, então essa madeira seria para produção de papel, ou ela pode vender a madeira. Tá? O caso dela, acho que vende a madeira, né, Darlene? Me corrija se eu estiver errado. Bom, enfim, então ela vai ter lá, por exemplo, eucalipto para vender. Tá bom. O eucalipto, ele só tem valor comercial a partir do 6º ano. Então, durante 6 anos, não tem nada, não tem valor justo. Aquele eucalipto, pessoal, que ele é pequeno ainda, ele não tem valor nenhum, não tem valor comercial, ninguém compra, porque você não consegue fazer nada com ele. Tá? Então, não tem valor. Então, veja que ali, o que você tem que fazer? Uma estimativa do valor daquele ativo. Ele só passa a ter valor justo, Rose, a partir do 6º ano, porque ele já atinge uma, digamos assim, a madeira, a árvore, né, o eucalipto atinge uma maturidade ali, de forma que a gente já consegue negociar. Antes disso, não. Antes disso, eu vou pegar o valor justo no 6º ano e tenho que fazer uma estimativa se ele está no 1º, no 2º, no 3º, no 4º ou no 5º ano. Então, é uma estimativa. Então, eu não tenho como mensurar, por exemplo, o valor justo de um ativo, de um eucalipto no 3º ano. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem valor comercial. Então, vai para uma estimativa. Então, é você que vai medir o valor justo. Então, você tem 3 situações que nós vamos ver no valor justo. A gente chama de inputs, são 3 inputs. Primeiro input, você tem valor, cotação no mercado, como ações em bolsa, por exemplo. Eu vou comprar gado, vou comprar um boi. Tá? Então, como é que eu sei o valor do boi? Bom, tem mercado para isso. A gente sabe o valor da arroba. Então, você sabe a raça, a idade e o valor da arroba, você sabe o valor do bem. Mas isso tem cotação, pessoal. Tem cotação todo dia. Tem o chamado mercado do boi. Eu falei, vamos comprar café, vamos comprar petróleo. Tudo isso tem valor em bolsa. A gente tem cotação. É o input número 1. Você tem aqueles ativos e passivos que você vai negociar que você não tem cotação em bolsa, mas são operações que acontecem constantemente. Aqui já estou fazendo aí uma introdução aí, né? Como o pessoal fala, até esqueci o termo lá que o pessoal fala quando você antecipa aí, né? Do CPC 46. Agora, tem aqueles casos que você não tem digamos assim, uma cotação no mercado, mas é uma operação que acontece com frequência. Então, você tem uma noção do valor justo de quanto seria. Um exemplo é a venda e compra de carro usado. Você não sabe, você não tem aí uma cotação específica. Fala, um carro nesse ano, nesse modelo tal, custa tanto. Não, você tem lá, você entra no Mercado Livre, você entra no OLX, e principalmente lá no Web Motors, tal. Você tem, então esse carro tem uma faixa, compra, o pessoal é mais ou menos nessa faixa. Então, você tem uma noção do valor. Por quê? Porque você tem operações que são constantes. Então, você vai medir o valor justo fazendo essa comparação. Então, o meu carro com uma média de mercado, o meu carro com quantas pessoas em média compram ou vendem aquilo lá, esse é o input número 2. Não tem cotação em mercado, mas você consegue comparar, entendeu, Rose? E tem o terceiro input, que é aquele que só você sabe. Então, imagina o seguinte, isso é comum às vezes em indústria, né?
Você tem lá uma indústria e você desenvolveu uma determinada ferramenta, por exemplo. Você lá na sua empresa desenvolveu uma máquina. Aquela máquina ajuda você no seu processo produtivo, mas você desenvolveu. Veja, não tem nenhuma outra máquina igual, porque aquela máquina é exclusiva sua. Aí você vai vender essa máquina. Ou você vai registrar lá no seu imobilizado. Qual o valor? Se você, depende, vai doar para alguém, como é que você vai medir esse valor? Veja, valor justo. Você vai ter que estimar. E aí, não tem cotação em mercado. Você não tem operações semelhantes, porque aquela máquina você que criou. Então, qual o valor que você vai atribuir? Você tem que estimar, entendeu? Então, esses são os 3 inputs. Não sei se ficou claro aí, Rosê, esse conceito. Sim, tá? sim. E o valor justo tem essas características, né? Bom, então como a gente estava falando, para a gente finalizar e para sair para o cafezinho. Então, o efeito da mudança na estimativa, ele é reconhecido prospectivamente, daquele momento para frente, tá? Então, a período da mudança, né? Incluindo nos resultados do período da mudança, que era a pergunta da Rose, tá? E se a mudança afetar apenas esse período, ou se é nesse período, ele vai estar registrado nesse período. Se afetar esse período, beleza. Ou períodos de mudança e futuros períodos, se a mudança afetar todos eles. Então, se afeta só esse período, registre os efeitos nesse período. Se vai afetar dali para frente, então dali para frente eu preciso registrar os resultados, tá? Se a mudança na estimativa resultar em mudanças de ativos e passivos, ou relacionar-se com a componente de patrimônio líquido, ela deve ser reconhecida pelo ajuste no correspondente item do ativo, do passivo ou do patrimônio líquido no período da mudança. Se a mudança da estimativa resultar em mudanças de ativo, passivo, ou relacionar-se a componente do PL, pode ser ações, né? Eu posso estar falando em ações em tesouraria, por exemplo. Então, eu estou alterando um componente do PL. Então, ela deve ser reconhecida pelo ajuste correspondente do item do passivo ou do patrimônio líquido. Ou seja, então estou mudando lá, estou fazendo um ajuste no meu ativo, no meu passivo, e qual o valor, então, que é a minha estimativa? É justamente a diferença entre o que você tinha e o que você tem, tá? Digamos assim, é a mudança no valor, né? É o ajuste que você faz nesses ativos passivos ou PL, que vai ser efetivamente o tamanho ou o valor que você vai reconhecer como mudança de estimativa. E por último aqui a gente tem a divulgação, né? Então, por exemplo, a entidade deve divulgar, essa aqui é uma divulgação somente de mudança de estimativa, tá? Então a entidade deve divulgar a natureza, montante da mudança na estimativa que tenha efeito no período corrente, naquele período, né, que você decorreu. Pode ver que aqui, Rose, não é só no final do ano, né? É no período. Ou se espera que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a divulgação do efeito em período subsequente for impraticável, tá? Ou seja, a gente já falou do que era impraticável, significa que é algo que eu não consigo mensurar lá no futuro, só consigo mensurar esse exercício. Então eu coloco, eu divulgo isso nesse exercício. Nos períodos subsequentes eu vou falar que é impraticável, que eu não consigo estimar, tá? E se o montante de efeitos de período subsequente não for divulgado porque a estimativa do mesmo é impraticável, então eu preciso divulgar, falar, o efeito nesse exercício é tanto, e nos exercícios futuros você vai divulgando ao longo do tempo. Eu posso até fazer uma estimativa, mas via de regra a gente vai divulgando a cada período. Outra coisa, ou você fala assim, então nesse período é tanto e a estimativa de efeito nos futuros períodos vai ser X. Porque quando você chegar no outro exercício, automaticamente, como aquilo já vai estar incorporado ao seu balanço, você não precisa ficar mais divulgando. Você divulga só no momento em que ocorre a mudança de estimativa. Agora, pode acontecer de, nesse período, eu não consigo medir esse efeito no futuro. Então, eu vou falar, olha, não consigo medir o efeito no futuro por tal valor, por tal efeito, por tal motivo, enfim. E aí eu vou falar o porquê que eu não consigo estimar este efeito no futuro. Tá bom? E aqui depois a gente vai falar, então, de estimativa. Desculpa, de correção de erro. Pessoal, até aí, tudo bem? Dúvidas, certezas, comentários? E aí? Tranquilo? Beleza. Rosiane, tranquilo até aí? Tudo bem? Legal. Muito bem. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, nós vamos então dar uma paradinha aí para o cafezinho, 20 minutinhos, tá bom? Né?
Tranquilo, Márcia? Dúvidas? Não? Legal? Muito bem. Então, gente, vamos parar para o cafezinho. 10h20 a gente volta, tá bom? O link é o mesmo que eu passei para vocês, tá? Então, eu vou sair para a gente já fazer a conversão desta aula. Em 20 minutos a gente está de volta no mesmo link, tá? Tá, Rosiane? Tudo bem? Então, tá bom, pessoal. Até daqui a pouquinho aí. Bom cafezinho aí para todo mundo. Até já.